Primeiro, agradecer a oportunidade, a possibilidade de participar dessa mobilização, desse encontro, dessa discussão sobre um tema que guarda complexidade muito significativa, paixões exacerbadas, discursos às vezes ideológicos, outros proselitistas, mas de certa forma é um problema que ultrapassa toda aquela concepção que é individualizada e deve cada vez mais se converter em uma estrutura de políticas públicas com um cenário de ações intersetoriais, de respostas integradas para a solução dos problemas. Não pretendo trazer aqui nenhuma fórmula pronta e nenhum conceito intransponível do ponto de vista acadêmico ou conceitual, mas o retrato, a fotografia de um exemplo territorial da construção de uma dinâmica de relação entre órgãos de governo e sociedade civil relacionadas ao arranjo da política pública de Minas Gerais e a sua trajetória histórica, que hoje nos permite colher alguns resultados, enfrentar outros que ainda são desafios, mas um norte de construção coletiva. Nos últimos tempos tem sido muito fácil ou politicamente correto, eu diria aqui a minha colega que coordena a mesa e que dirige as ações de saúde mental aqui do governo do Paraná, hoje ficou moda dizer que o problema de drogas demanda respostas intersetoriais, multifatoriais, transversais, multissecretarias, enfim, estratégias cada vez mais integradas para uma resposta que é complexa, para uma resposta cujas soluções de curto prazo são imperceptíveis na maioria das ações, mas na retórica, no discurso, tudo isso é muito bonito. E tudo isso cabe de maneira muito consistente. Olha, vamos fazer uma ação integrada. Olha, é importante construir respostas objetivas, geridas a partir dos vários cenários de políticas setoriais. Mas na gestão pública, os mecanismos de transversalidade são quase na sua totalidade falhos. E muito embora, na lógica do discurso, fazer política intersetorial seja o sonho dos dias atuais, na prática, o que se consegue perceber em muitos dos casos são individualidades, vaidades setoriais, pessoais e respostas que se organizam a partir da anulação do saber ou da crença do outro. Para que haja uma política integrada, se tem que potencializar o melhor de todas as abordagens possíveis, estabelecendo limites, é óbvio, que respeitem as pessoas, que respeitem os sujeitos, que construam respostas do ponto de vista da assistência às pessoas que não violem direitos, que não maltratem as pessoas. Mas, sobretudo, integrar significa somar as melhores práticas de cada um de nós. Porque anular as crenças e os saberes dos outros não é transversalizar, é estabelecer uma política pelo viés da ditadura. Onde é que está o saber verdadeiro dessa nossa política? Nós fatiamos o usuário, o adolescente, o sujeito de direitos, pelas nossas políticas setoriais, seja na rede de assistência, seja na rede de saúde, seja nas tecnologias comunitárias. E às vezes tentamos construir respostas ou construir verdades que imudecem as pessoas, e os radicalismos paralisam. Os radicalismos paralisam. E nisso tudo, esse discurso da política territorializada, referenciada, vai ficando cada vez mais distante, mesmo que, na contramão disso, os saberes acadêmicos, as evidências científicas estejam cada vez mais disponíveis aos gestores e aos organizadores das políticas.
As boas práticas estão concebidas, e é preciso dizer aqui, o tema dessa semana tem sido comunidade terapêutica, em alguns aspectos. Existem comunidades terapêuticas e comunidades terapêuticas. Profissionais que atuam nessas instituições, cuja conduta ética é sofrível, é integralmente questionável, e profissionais que, além de trajetória acadêmica invejável, têm capacidade de manejo tanto quanto profissionais vinculados às redes públicas de saúde e assistência. E realizam boas intervenções e têm conduta ética elogiável. O que falta no Brasil é clareza acerca da tipificação do serviço. Porque, ora, o que é uma Santa Casa se não uma associação? O que é uma PAI se não uma associação? A diferença entre esses cenários é uma tipificação sólida no SUS, é uma tipificação sólida que começa a acontecer nos serviços da Rede SUAS, por exemplo, que se utiliza de uma série de dispositivos comunitários para estruturar as respostas que pretende dar no ponto de vista da política pública. Mas enquanto nós procurarmos apenas as deficiências e não nos orientarmos pelas boas práticas para a construção das políticas, jamais nascerá uma regulação. Eu quero mostrar um pouquinho da experiência de Minas, pode passar, por favor? Pode passar. Aí. Nós organizamos as nossas ações, e aqui eu estou falando só do desenho estrutural da Subsecretaria Antidrogas nesse slide, por dois cenários, um Conselho de Políticas sobre Drogas e uma Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. A inovação em Minas nos últimos tempos foi tornar essa instância de controle social, que é o nosso conselho, um conselho deliberativo. Um conselho que avalia as ações, avalia os recursos, determina a mudança de rumo nas políticas e se implica com os resultados, com a avaliação daquelas abordagens para as quais os recursos públicos foram direcionados. Então, esse é o arranjo do ponto de vista do controle social. Pode passar, por favor. No que se refere à governança das ações, nós criamos uma Câmara de Gestão integrada, com as polícias, com o Ministério Público, com a Secretaria de Educação e Saúde, com o TJ, com o Desenvolvimento Social, com todas as áreas de governo que têm alguma relação com esse tema, com o propósito único de alinhar as ações do ponto de vista da gestão, da política pública, das ações do poder público propriamente. Então, ali nós pactuamos resultados dos programas, metas que os programas pretendem alcançar, as boas práticas que se estão utilizando para referenciar a construção das alternativas. Por exemplo, os resultados positivos dos CREAS-POP no ponto de vista da política de assistência social. E aí, multiplicar esses serviços deve ser o caminho da política pública, sobretudo quando a agenda de drogas nos remete à necessidade de tratar esse cenário urbano, que a desassistência nos desenhou, as cracolândias, os cenários de uso, e o CREAS-POP, na relação com a população de rua, nas abordagens, mostram-se uma porta de entrada muito efetiva. Então, o diálogo do CREAS-POP com, por exemplo, o serviço do ponto de vista do consultório de rua, devem ser pactuados no âmbito da gestão. As políticas estão concebidas no âmbito do desenho nacional e das pactuações estaduais e municipais de uma maneira muito interessante. Mas fazer os fluxos locais e desenvolver estratégias de referência e contra-referência é uma responsabilidade do gestor local. Eu vi há pouco aqui a fala de um prefeito dizendo, é lá no município que as coisas acontecem. De fato, é no município onde o sujeito tem nome e endereço, é no município onde ele demanda pelas políticas, é no município que ele produz, muito embora não esteja no município a maioria dos recursos. Muito embora não esteja no município a maioria dos recursos para a gestão das políticas. Mas as soluções de território não podem se organizar nem a partir de Brasília, nem a partir dos estados.
essa resposta deve vir dos municípios. E a construção desses fluxos, porque às vezes o servidor, o profissional, o trabalhador do serviço, desenvolve a prática que lhe é possível pelo desenho do serviço, e ele deve contar com uma rede, com uma resposta integrada com outros serviços, mas que na maioria das vezes é virtualizada. Então, se a minha capacidade de intervenção, enquanto trabalhador desse serviço, está comprometida a partir do meu limite, e há sempre um limite do serviço, eu encaminho para a rede. E a rede é tudo ou nada. A rede é a minha expectativa de abordagens que vão complementar aquela primeira intervenção, construir respostas, construir cenários de solução, cenários de redução de riscos, e fazer com que esse indivíduo se vincule, volte, construa relações, ou é desligar-me integralmente daquele indivíduo por não perceber nenhuma resposta a partir desse encaminhamento. Porque é muito difícil para o trabalhador na ponta, para o gestor do serviço, construir essas vinculações quando as políticas não a contemplaram. As políticas não a contemplaram. É a mesma coisa quando a gente discute com o professor. Ele tem que planejar a hora fora a aula fora de sala, né, buscar as tecnologias, pensar os cenários de transversalidade, ele tem que ter tudo isso. Mas ele tem a carga horária de giz e quadro. E não lhe sobra nenhuma outra alternativa que não isso. E aí, lá na política de drogas, por exemplo, falando do professor, nós pensamos nesse indivíduo, concebemos num workshop uma grande discussão teórica, criamos um DVD, um CD-ROM, uma pastinha, algo muito organizadinho, entregamos para esse professor e isso vira numa prateleira de biblioteca, e eu brinco que às vezes biblioteca de escola é prateleira de projeto, é cemitério de projeto. Porque não se considerou a realidade de atuação daquele indivíduo, não se considerou todas as outras responsabilidades atinentes à sua atuação, e apenas entregou a ele um método pronto de intervenção, que muito mais que colaborar com a sua atuação, às vezes prejudica. Ótimo, qual que é a capacidade então, qual que é a nossa condição de construir uma relação de território que permita a esse professor um diálogo concreto com a Unidade Básica de Saúde, com o CRAS, uma resposta acerca daquele caso, ele passa mais tempo com o aluno, ótimo. Mas e a partir daí? Quais as idas e vindas? Quais os retornos ele vai receber? Pensar a política sem pensar no território, sem pensar esses acenos, é pensar de maneira ainda muito superficial. Próximo. Aqui o desenho das 3 áreas que nós temos: articulação e descentralização das políticas de drogas, um centro de referência que cuida da política como porta de entrada e também comunidade de pesquisa, e uma superintendência que trata dos programas de prevenção, tratamento e reinserção social. Pode passar. Nessa área de descentralização, uma articulação das políticas, nós trabalhamos com 3 universos mais sólidos: a criação, a reestruturação dos conselhos e a integração a um programa que nós chamamos de Rede Integrada de Conselhos Municipais, a certificação das entidades, é uma inovação, é um novo desenho, e o núcleo de bens apreendidos e perdidos em favor da União, decorrentes de tráfico de drogas. Os bens geram recursos, os conselhos trabalham a intervenção, a construção das políticas locais, e o mecanismo que nós chamamos reestruturação ou integração à rede é quando esse conselho, aí pode passar apenas um mapa. Minas é um estado que tem características muito próprias, nós temos 853 municípios e hoje mais de 200 conselhos, um pouco mais já defasado em funcionamento, mais de 380 leis em tramitação. Para nós, o número é muito pouco expressivo em razão da dimensão do Estado, mas é um caminho. E em que lógica nós trabalhamos com os conselhos? Primeiro, os conselhos, ao serem criados, fazem um convênio com o Estado, recebendo um pequeno recurso, né, convênio de cerca de R$15 mil, para que o município organize, então, o conselho organize, então, sua primeira atuação de território, capacitando ou qualificando, agregando valor à atuação das redes de saúde, assistência
educação e desenvolvimento, saúde, assistência e educação, basicamente, e aqueles dispositivos comunitários, dispositivos do terceiro setor. A ideia nessa etapa é que, a partir desse processo formativo, se consiga uma relação mais próxima entre as várias políticas que estão colocadas naquele território. Feito isso, numa segunda etapa, a partir da construção de um plano local de política de drogas, de um plano do município, que defina metas para cada uma das áreas, que contrate responsabilidade para cada um dos setores ali inseridos, nós estruturamos a atuação desse conselho enquanto mecanismo de controle social. Aí é equipamento. Conselho que ganha sala, estrutura, equipamentos tecnológicos, condições efetivas de somar a boa vontade e a dedicação daqueles que compõem o Conselho, representantes do setor público e da sociedade, a resposta que o governo oferece, que é disponibilizar as políticas para a construção e avaliação, mas os equipamentos necessários, a infraestrutura necessária, a partir daí, nessa segunda etapa, a partir do plano local, a partir do plano municipal de políticas, nós oferecemos ao Conselho. Esses conselhos, em 2008, pode passar, eram 102. Hoje, a meta de 2012 é chegar com 242. Volto a dizer, mais de 300 leis estão em tramitação. Pode passar, por favor. Aqui no que se refere aos bens do tráfico, fizemos já 2 levantamentos, realizamos 3 leilões, perdão, e hoje temos apurados 830 veículos perdidos em favor da União, que em muitos lugares ainda apodrecem nos pátios, e aqui apenas para ter um resultado disso, pode passar. Além dos bens destinados in natura, os próprios bens destinados à ação de polícia, nós já apuramos mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão, com resultado de repasse de mais de R$1 milhão, apenas com a destinação desses bens. Aí nós não estamos considerando, por exemplo, um helicóptero que ficou com a Polícia Civil, um avião encaminhado à Polícia Militar, os bens utilizados pelas próprias polícias civil, militar e pela Delegacia de Polícia Federal lá do território, que constroem também uma resposta. A ação de tráfico ela tem que estar cada vez mais focada na atuação das grandes quadrilhas. Infelizmente, a política de repressão brasileira destina o seu olhar àquele indivíduo, e aqui alguém falava de negro antes disso, aquele indivíduo que traz o cenário de estigma, que traz a marca histórica, lá no aglomerado, na vila, na favela, no morro, onde quer que seja, como o responsável por esse mercado. E ele é mais vítima de que qualquer outro no que se refere a esse sistema. E as grandes quadrilhas, aquelas que têm ativos na Bolsa de Valores, que estão um apartamento na Vieira Solto, tem uma cobertura à beira-mar, e que estão administrando os seus ativos advindos da atuação criminosa, não são alcançadas em razão de nós termos ainda muita fragilidade no ponto de vista da contenção da lavagem de dinheiro. É um desafio gigantesco para o Brasil, gigantesco, enriquecimento das pessoas de maneira desvinculada de uma atividade de trabalho que justifique essa atuação. E, às vezes, a polícia focada nessa intervenção de território, na ostensividade da ação policial, alcançando o pequeno traficante e assim por diante. E aqui eu queria fazer um registro. A lei brasileira, muito embora tenha tido uma mudança muito significativa em 2006, e ela é uma mudança elogiosa, despenalizar, afastar a possibilidade, vi aqui a doutora Márcia há pouco, afastar a possibilidade da pena de privação de liberdade para esse indivíduo, a desassistência e o olhar repressivo ainda reinante no país permite que esse indivíduo não acolhido, entregue à própria sorte muitas vezes, evolua na sua incidência criminosa,
em razão da sua vinculação com o uso da droga. Na lógica dos pequenos favores, a pesquisa, por exemplo, do professor Sapori em Belo Horizonte, mostrava o tráfico do crack, o mercado da distribuição do crack, como um mercado em que o escambo, a troca da mercadoria, que é um cenário que às vezes nós afastávamos no Brasil, nós traçamos esse cenário como o menino que rouba tudo em casa, e fomos, ao longo do tempo, desconstruindo essa imagem, e o crack meio que reinventou esse cenário. A troca do tênis, da máquina fotográfica, enfim, pela pedra. Então, esse mercado mostra cada vez mais que, em razão da sua dependência, esse indivíduo vincula-se à estrutura criminosa para os pequenos favores, né? Para a manutenção da sua dependência, para a manutenção da sua necessidade do consumo da substância. E aí, a vinculação com o homicídio está nesse cenário. Isso é responsabilidade de não assistir devidamente esse sujeito. Ele não deve ser um indivíduo alcançado do ponto de vista da legislação criminal. No entanto, eles continuam sendo presos por furto, por roubo, vão perdendo a capacidade de réu primário, vão aumentando a possibilidade do tipo penal. Isso vai fazendo com que esse indivíduo construa um caminho, às vezes, sem volta, de fato. E aí, muito embora nós tenhamos uma lei que despenalizou, nós não temos uma estrutura de serviços e de políticas públicas que permita com que esse indivíduo tenha assistência, que impeça esse ciclo, que reduza o dano desse uso, que o vincule em outros cenários que não o cenário do uso, o cenário do tráfico, ou de estar sujeito ao poderio da vinculação desse mercado, da distribuição do crack, sobretudo. Então, alcançar os bens dos traficantes, e olha que o volume aqui é muito pouco significativo, perto do que de fato acontece, deve ser uma ação cada vez mais estratégica do ponto de vista das polícias, sobretudo um país que tem as áreas de fronteira sem nenhuma fiscalização que temos, muita fragilidade no controle de lavagem de dinheiro, muita ainda, falta muito, e que não consegue alcançar as grandes quadrilhas, às vezes porque está focado naquele varejo, porque pode parecer até uma resposta à sociedade mais efetiva, mas é cavar cada vez mais esse buraco, cronificar cada vez mais os casos, inclusive impedir qualquer capacidade de retorno desse indivíduo. Pode passar, por favor? Aqui só uma referência, o nosso centro de referência, é um espaço de acolhimento, nós temos um observatório nesse centro de referência, temos uma porta de entrada e alguns projetos de pesquisa e qualificação. Pode passar. A infraestrutura do centro de referência, também podemos passar. Lá nós temos grupos de família, grupos de atendimento, usuários, tecnologias comunitárias. Pode passar, por favor, podemos passar aí, pode passar. Eu vou deixar esse material, pode passar. Aqui nós referenciamos, desde a abertura do serviço, 2004, 63 mil casos, que vão desde a orientação, a busca de ajuda. E esse é um serviço que tem uma atuação apenas no contexto de Belo Horizonte, da região metropolitana. No ano que vem, nosso planejamento orçamentário desenha 9 outros centros de referência, portanto, uma cobertura em todas as macro-regiões do Estado, com essa lógica da organização. As próximas unidades, as unidades planejadas para o próximo ano, elas têm uma característica distinta. Elas serão municipais. A partir da cessão de uma linha de financiamento ao município, para que ele reúna no mesmo espaço o CAPS-AD do município, uma equipe de referência em saúde mental, o CRES-POP do município, as tecnologias comunitárias, o conselho, e torne aquela unidade, cada unidade com a sua gerência e com o seu serviço. Isso já foi possível, por exemplo, no que se refere a crianças e adolescentes em situação de cumprimento de medida.
Minas criou o CIA, que é um centro integrado de atendimento ao adolescente, e nós funcionamos no mesmo lugar em Belo Horizonte, que é a maior vara do Estado no que se refere a essa temática, a Delegacia de Polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Militar, todos os serviços e as audiências que, às vezes, demoravam 3, 4 semanas, como adolescente abrigado de maneira imprópria, esperando esse episódio, acontecem ali, dentre as primeiras 24 horas, reduz os riscos de uma violação relacionada ao acolhimento numa unidade, por exemplo, numa unidade prisional. Às vezes o judiciário encaminha para que aguarde audiência numa unidade prisional. E com o CIA houve uma aceleração desse processo e evoluiu-se o cenário de boas práticas em razão de um diálogo constante, porque a unidade tem uma coordenação integrada, a juíza titular, o promotor responsável, o defensor público, e isso permite um cenário de integração. No centro de referência, esse é o mesmo desenho. Um grupo gestor com profissionais de cada uma das áreas, mas integrando todas as abordagens e medindo o potencial de vinculação de cada uma delas na construção de algum episódio que nós possamos, de fato, chamar de rede, que referencie, receba uma contra-referência e comece a trabalhar um cenário de gerenciamento de casos que nos permita apontar boas formas para serem replicadas, capilarizadas. Próximo a outra atuação importante na estruturação desse nosso desenho foram os eventos institucionais. Nós continuamos, aqui já tem uma defasagem que tem 4 conferências estaduais, na verdade são 5, a última foi na semana passada, tivemos aqui a representação do Conselho do Paraná. Então, o governo apontou que para estruturar uma ação integrada, devia, de certa forma, abrir o debate. Então, nós fizemos 5 conferências estaduais, 5 encontros de comunidades terapêuticas, um encontro intersetorial para tratar medidas compulsórias, um fórum brasileiro do terceiro setor sobre drogas, 2 simpósios sul-americanos, um com magistrados e o outro para tratar crack e cenários urbanos, e aí a participação de mais de 6.000 agentes em todos esses eventos, construindo consensos ou definindo estratégias para a estruturação da política. Quero descrever aqui algumas ações que puderam, de certa forma, desenhar um cenário de integração mais sólido. Nós começamos, elas não estão da mesma lógica, mas, por exemplo, em 2011, numa parceria com a Universidade Federal de São João del Rei, nós formamos 295 especialistas em álcool e drogas. O Estado concedeu a bolsa, concedeu o financiamento para essa prática, e aí tivemos trabalhadores de saúde, assistência, do sistema socioeducativo, do sistema prisional, das entidades parceiras, recebendo essa formação, uma parceria com a Universidade de São João del Rei, no sentido de melhorar a capacidade de intervenção das variadas redes a partir da formação de seus trabalhadores. Da mesma forma, numa parceria com a Faculdade Senac, fizemos uma turma de tecnólogos que trabalham em instituições sociais, portanto, já vinham com a prática e não tinham a formação devida. Então, uma parceria com a Faculdade do Senac, um curso que guardava o capítulo, a mesma formação do agente comunitário de saúde, acrescida de capítulos específicos da temática álcool e drogas. Fizemos uma outra turma com a Universidade do Estado de Minas Gerais, focada apenas nos trabalhadores que abririam novos serviços em saúde e assistência. 35 especialistas também objeto dessa atuação. Abrimos editais de pesquisas e estamos cofinanciando 3 linhas distintas de pesquisa sobre avaliação de serviços, que é algo que o Brasil não faz de maneira corrente, não faz com série histórica, e sobre definição de perfil.
uma série da pesquisa Beber e Dirigir, medindo o padrão, e a nossa operação, que alguns chamam de lei seca, nós não chamamos assim, nós chamamos de projeto Trânsito. Nasceu baseada nos números iniciais de indivíduos conduzindo veículos sob efeito de bebida alcoólica. Então, permite dizer se essa ação, de fato, reduz os números a partir de uma série histórica iniciada, uma ação chamada Rua Livre e as jornadas do CREAD como eventos e ações de formação que alcançaram todas as áreas inseridas no contexto da política de drogas. Eu vou passar um pouquinho. Aqui apenas uma tela do observatório, pode passar, ele é um site. Então, ele guarda trabalho de pesquisas, monografias, os TCCs dos vários cursos, enfim. Uma outra novidade é que, com o financiamento do BID e com a gerência do professor Luiz Flávio Sapori, nós elegemos para o próximo ano 12 linhas de pesquisa para todo o território, num projeto que nós estamos chamando de Censo Mineiro de Informações sobre Drogas. Avaliação de serviços de saúde, avaliação de serviços de assistência, avaliação de serviços comunitários e pesquisas, trabalhos de investigação, adolescente, mulher, unidades escolares, enfim, uma série de outras estratégias. Ele é um projeto que termina a primeira fase em 2015, mede em 2012 os primeiros cenários, refaz essa intervenção com cortes específicos e vai qualificando os dados e criando uma série histórica. E o nosso desafio é que as ações públicas que hoje estão vinculadas a um indicador do DataSUS, que é o número de mortes por uso de drogas, e que tem muitos enviesamentos, porque ele trata muitos cenários, e a cada momento em que as políticas públicas melhoram seus resultados no ponto de vista da aferição, esse indicador, ao invés de garantir resolutividade, amplia. Por exemplo, se os IMLs começarem a medir de fato a relação álcool, substâncias com o trabalho dos serviços de medicina legal. Então, a tendência não é melhorar esse índice, ao contrário, a tendência é que esse índice, de fato, traga dados mais preocupantes. Então, nós estamos criando um outro cenário, para não anulando aquilo que o DataSUS coloca como referência, criando outros cenários de medição e, a partir daí, atribuindo políticas e práticas e abordagens aos cenários que foram vinculados no censo. Próximo é uma área de prevenção, tratamento e reinserção. Na nossa função específica, nós trabalhamos só a rede complementar. É óbvio que a Coordenação Estadual de Saúde Mental, que conosco compõe o comitê que gerencia todas as ações, trabalha a modelagem da rede no âmbito do SUS, rede essa que tem ganhado uma dinâmica de robustez, tem crescido em Minas. Vou aqui usar um exemplo daqui a pouco. Mas no que se refere às entidades sociais, e elas são um desafio, volto a dizer, existem comunidades e comunidades, existem instituições que colaboram às vezes com as políticas públicas e existem instituições que violam de fato, e o que não há é uma clareza na gestão pública brasileira acerca da separação desses dois universos, da tipificação desse serviço de maneira sólida, e quero aqui fazer uma crítica que tenho feito de maneira aberta. A atuação da Vigilância Sanitária, a atuação do Ministério da Saúde nesse ano foi desastrosa a todos os cenários de controle que vinham acontecendo. A RDC 101 não trazia elementos que pudessem permitir um processo de mobilização e adequação das instituições num curto espaço de tempo, mas a RDC 29 traz riscos assustadores, porque ela relativizou os cenários que eram muito sólidos, por exemplo, critério de elegibilidade para atendimento nesse serviço, e a RDC baniu toda e qualquer situação decorrente desse capítulo. Um outro aspecto importante,
que era a vinculação de um profissional a cada número de internos, de atendidos, de vinculados, de acolhidos, ou o nome que se queira chamar, e a RDC também baniu essa obrigatoriedade, e mais do que isso, a RDC é uma invenção do próprio Ministério da Saúde. Ela é uma invenção pautada, às vezes, por um entendimento político que pode prejudicar muito o cenário de regulação de serviço, porque essa relativização é nociva, haja vista que o capítulo de responsabilidade profissional da RDC diz o seguinte: a entidade deve ter um profissional de nível superior como responsável. Ponto. Isso é um atentado, de qualquer forma que se queira caracterizar o serviço, como serviço de interesse da saúde, como serviço de apoio, como serviço complementar, de qualquer que seja a fórmula. Esse servidor, esse profissional, esse trabalhador, jamais deve deixar de ser um trabalhador de saúde, um trabalhador com condições de uma crítica que um engenheiro, um pedagogo, um outro profissional, por melhor que seja a sua intenção ou a sua experiência, não tem, sobretudo porque não tem regulação de conselho, sobretudo porque não tem parâmetro de atuação, sobretudo porque não tem formação para proceder escuta. Então, e o mais grave disso tudo é no afã de ajudar, e aqui eu quero usar a frase que em Minas a gente usa muito, o nosso presidente do conselho diz o tempo inteiro: querer o bem com demais força e de jeito incerto pode estar sendo querer o mal desde o principiar. Guimarães Rosa dizia isso. Querer o bem, a intenção pode ser a melhor possível. Com demais força, de um jeito abrupto, sem considerar o processo histórico, e de jeito incerto, pela forma inadequada, pode estar sendo querer o mal desde o início, desde o principiar. E a RDC nasceu de dentro da estrutura da gestão da política de saúde. Dentro da gestão da política de saúde, sem consulta pública, e a Vigilância Sanitária publicou isso, sem ouvir nenhum setor da sociedade. E olha, eu sou um defensor de rede social como equipamento complementar na atenção às políticas, sou defensor, mas acho que essa atitude não colabora, principalmente com aqueles que fazem a sua atuação de maneira adequada. Próximo, esse é o desenho da rede, elas foram da rede de entidades complementares. Se nós acrescemos aqui os CREAS-POPs, obrigado, e os serviços dos CAPS-AD e as casas de acolhimento transitório, de fato se vai desenhar uma rede aí, serão, ao invés de 31 pontos, mais de 120 pontos no Estado. É muito pouco, mas é um processo crescente, é um processo de maturidade, é um processo de amadurecimento das abordagens. Nós temos convicção de que esse desenho é o desenho sólido. Tenho aqui, outro dia me falavam, por exemplo, eu fui conhecer um desenho de Pernambuco, eles chamam Casa do Caminho, é uma unidade complementar, e que funcionam na relação entre o serviço de abordagem de rua e os centros de atenção psicossocial. E é um equipamento interessantíssimo, melhores resultados dos outros serviços, oferece pensão protegida para esse usuário, e é um dispositivo que Pernambuco concebeu. Está baseado na prática da localidade, a rede que se referenciou na localidade, por isso a questão do território. Pode passar, por favor. Aqui é quem acessa essas redes, pode passar. Aqui um projeto de prevenção. Essa é outra discussão que a gente faz acerca desse tema. Prevenção passou a ser, no problema de drogas, uma discussão muito relacionada a evento, a publicação de material, a distribuição, a processo de mobilização, e não uma mobilização da comunidade em si como construtora das respostas. Nós criamos um programa chamado Papo Legal, um OCIP gerencia. O programa já mobilizou, só no âmbito da mobilização, mais de 19 mil pessoas. E com que lógica nós trabalhamos no Papo Legal? Primeiro, nós fazemos um referenciamento sobre todas as respostas públicas e comunitárias daquele território. Tem creche,
Tem a ala, a non, a latim, grupo de capoeira, padre, pastor, terreiro de umbanda, candomblé. Quais todas as respostas estão colocadas naquele território? Tem o CAPS, tem o NASF, tem o Servir, tem o grupo de convivência das senhoras e assim vai. Reunimos todo esse contingente de atores locais, faça um processo de qualificação da atuação, e aí a OCIP faz uma análise potencial da atuação de cada um. Ela faz um desenho e sugere a construção de uma relação. Essa comunidade escolhe um grupo de referência para ser capacitado, nós entramos numa qualificação, e essa comunidade concebe o programa que vai implementar. Se aquele território resolveu que ele quer capacitar os professores, que aquela é a medida mais adequada, eles constroem a ideia, nós qualificamos a ideia em conjunto e o Estado financia a ideia que a comunidade concebeu. Primeira etapa, 7 referências, agora estamos chegando a 35 municípios com o Papo Legal. O que nasce disso? Um inventário da rede local, uma capacitação em massa, mais uma mudança de sentimento acerca da potencial atuação daquele órgão. Então, hoje nós já temos creches que fazem encontro mensal para pais discutindo o tema álcool, entendendo que o maior motivo da ausência das crianças, das violações, por exemplo, dos maus tratos, advinham dos quadros de dependência de álcool dos seus familiares, e que aquela resposta pela creche, em razão do risco do desligamento da criança, do impedimento do trabalho da mãe, poderia ser o mecanismo mais efetivo de chegada. Com que retaguarda? Com o profissional do CRAS, com o profissional do CAPS. Então, esse desenho de prevenção, que não é apenas o desenho de casos, é um desenho de ambiente, o Papo Legal constrói com essas instituições. Eu tenho que terminar. Vamos passar, por favor. Aqui são concursos, pode passar também. Vamos chegar lá na agenda intersetorial do Aliança pela Vida. Pode passar. Apenas para terminar, eu queria muito falar desse desenho. Pode passar, por favor? Aí. O governador Anastasia, no início desse ano, criou um novo programa chamado Aliança pela Vida, cujo desenho é integrar ações. Criou, então, um comitê coordenador da agenda de prevenção sobre drogas e determinou que cada um dos órgãos, secretarias envolvidos com programas sociais, e aí é claro que tem um orçamento social em todos os governos, direitos humanos, saúde, educação, adolescência, criança e adolescente, enfim, desenho daquilo que o Estado classifica como programa social. E, por esse decreto, o governador determinou que 1%, no mínimo, de todo o conjunto de programas fosse direcionado a ações nessa temática. E mais do que isso, que o planejamento fosse integrado, que o monitoramento fosse integrado, mas que a gestão fosse setorial, no cenário de cada política, isso é óbvio. Mas criou uma agenda para cada gestor setorial acerca do tema. Os números, 1% parece pouco, mas apenas para traçar, em 2011, isso significa um investimento de 71 milhões de reais. Quando nós estamos falando do orçamento social de um governo que tem um orçamento de 44 bilhões de reais ano. E aí é muito interessante, porque com essa agenda, aquela discussão do Conselho Estadual de Drogas, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Estadual de Assistência, que era, genericamente, estruturar ações de capacitação da rede, passa a ser ampliar o percentual contido no programa tal, da secretaria tal, para a meta tal. E você começa a mensurar essa política crescendo a partir desse elemento de gestão, mais do controle social ativo, buscando a atuação nesse sentido. Apenas para dar uma ideia, pode passar?
Serviços criados a partir dessa lógica. Nós criamos um serviço chamado SOS Drogas, uma estratégia de intervenção breve, serviço telefônico com sala de 2 cenários. O primeiro cenário é um call center, que oferece à população informações sobre rede de serviços e possibilidades de encaminhamento. Às vezes uma pessoa que está lá em Itueta, ou lá em Itapajipe, ou lá no Triângulo Mineiro, 600 quilômetros da capital, 700 quilômetros da capital, não tem condição de saber por sua própria conta onde é que está o CAPS, o NASF, onde é que está ali o CRAS, onde é que tem um grupo de família, onde é que ela pode procurar ajuda. O 155 é um serviço gratuito, que com 2 salas. A primeira é call center, base de dados. O que a senhora procura? Estou procurando esse serviço. Qual que é o caso? O caso é esse. Ela tem uma base de dados integrada em que ela tem todos os dispositivos de saúde, assistência, educação e a qualificação de cada um com horário, funcionamento, forma de adesão, como é que chega, qual que é o requisito para participação e assim por diante. Apenas para você ter uma ideia, no nosso serviço do CREAD nós recebemos 200 ligações mês, em média. Em agosto, com o lançamento do SOS, nós recebemos 30 mil ligações no primeiro mês de funcionamento do serviço, com picos de 4 mil ligações dia. A população, às vezes, precisa exclusivamente de uma orientação. Ela precisa da resposta de se eu tenho uma suspeita que meu filho está usando drogas, eu levo na unidade básica de saúde ou eu chamo a polícia. Às vezes ela precisa dessa resposta. Às vezes ela precisa da resposta do não estigma. Estabeleça um diálogo com seu filho. Pouco adianta se for a senhora a primeira a condená-lo. Os casos crônicos e graves, e é óbvio que existe uma retaguarda meio CVV, aqui não sei se aqui tem CVV, Centro de Valorização da Vida. As pessoas que ligam em crise, aí sim nós temos uma sala de profissionais, e os profissionais acolhem, essa ligação é transferida, e os aí se a gente precisa chamar o SAMU para aquela casa, a gente chama, se a gente precisa ligar de fato para a polícia, porque tem um risco de agressão, a gente liga, e assim por diante. Você vai trabalhando a vinculação com aquele caso. Em razão do quê? Mais uma vez, as pessoas às vezes não sabem. Tem um caso, por exemplo, em Belo Horizonte, que aconteceu, um indivíduo, um rapaz em Contagem, que foi morto numa ação policial. Um usuário, em crise. A família ligou 4 vezes para o SAMU não atendeu. Ela ligou para a polícia. A polícia foi à casa. Encontrou aquele cenário que é o cenário da crise. A mãe já muito comovida, o pai agredido, o irmão na tentativa de... autorizaram a entrada da polícia, a polícia chutou a porta para acolher o rapaz. Num quarto meio escuro, esse rapaz foi morto com 3 tiros no peito. Formação do policial, não discuto. O indivíduo, de maneira agressiva, caminhou contra um policial, numa posição de ataque. Ele tem um treinamento que automatiza a resposta. A resposta é automática. Mas era uma faquinha de pão. Às vezes uma orientação ou uma ligação lá na coordenação de serviço de urgência, diz, olha, um caso, ele já está referenciado no CERSAM, ele tem um prontuário no CERSAM, tem um risco iminente, vocês precisam atender, eu estou com a mãe, ela está em crise de fato. Às vezes a família jamais conseguiria fazê-lo. Então é um serviço. O acolhimento familiar foi um segundo serviço que nós criamos, eu já vou encerrar aqui. O acolhimento familiar, com 3 equipes de acolhimento, porque existem casos tão crônicos que aqui no Paraná também deve existir. Mãe acorrenta filho. E aí essa equipe faz a visita domiciliar e constrói com a família a chegada no serviço. Olha, acorrentar não é o caminho. Vamos pactuar, a senhora está correndo o risco de ser condenada, ser denunciada por cárcere. Vamos negociar. Aí tem um assistente social da promotoria, tem alguém que você pode acionar para construir um acolhimento naquele caso. E que as redes, no ponto de vista da sua ação cotidiana, não conseguem responder. Hoje, 3, até 2014, teremos 40 equipes em todo o estado, e elas são formadas por psicólogos, assistente social e agente comunitário,
para que esse desenho da intervenção familiar aconteça. Outro dia tinha um sujeito acorrentado. E aí o jornal bota na primeira página: ineficiência das políticas de drogas, acorrentado pela mãe. E ela disse que tentou tudo e não conseguiu. E aí a equipe vai lá na casa visitar e buscar uma solução para aquele caso que é grave, que é urgente. E aí, num diálogo com a rede, se permite saber que o Sersan, que está a 4 quilômetros da casa dele, o atendia. Inclusive com busca ativa. Mas que, num dado momento, por não ter alguém que o acompanhasse ao serviço, ele saía do serviço e se vinculava à boca. E aí a mãe acorrentou o filho. Aí aparecem aqueles bacaninhas que dizem: está vendo? Só internação compulsória. Não tem jeito. Mas e o ano que ele passou lá no Sersan? E o ano que ele passou com atendimento ambulatorial? E a medicação? E tudo aquilo que foi de positivo naquele caso? Exatamente por causa desse episódio se perdeu? Então essa equipe constrói esse manejo diário, essa discussão diária com esses casos mais graves. E aí o último canal, Minas Saúde, uma estratégia nós temos uma TV da saúde em Minas Gerais. A meta é qualificar 150 mil profissionais de todo o sistema. Como é que funciona isso? Nós compramos 11 mil parabólicas TVs e estamos instalando nos CRAS, nos CREAS, nos UBSs, nas escolas, nas mais de 4.000 escolas estaduais, enfim, todos os pontos da política. E um currículo mínimo de 80 horas de alinhamento é a primeira etapa. 19 mil pessoas estão matriculadas. E nós vamos até 2015 inserir 150 mil trabalhadores nessa formação com currículos específicos. Porque, ora, às vezes um profissional conhece a abordagem do serviço da saúde a partir desse alinhamento. É algo ainda muito distante para a realidade de atuação dele. Então, a carga horária da primeira etapa, 80 horas. Dia 12, agora vamos formar 19 mil e abrir a inscrição para 50 mil educadores, que é o foco da próxima etapa. Mobilização social, e eu vou terminar nesse, ela já está aqui em dócil. Rede de mobilização social. O Estado publicou um edital para o terceiro setor. Por exemplo, sem o terceiro setor na política de AIDS do Brasil, seria impossível os resultados que se alcançou. Seria impossível. Então, nós fizemos um edital, selecionamos e assinamos há 3 dias 71 novos convênios, R$71 mil cada um. E eles são o quê? Intervenção com esporte, com cultura, com lazer, com cidadania, com música, orquestra de viola no Jequitinhonha, fábrica de sabão comunitário no Mucuri, uma série de respostas que só a comunidade tem legitimidade para construir, que não são respostas assistenciais, mas reforçam a estrutura assistencial, constroem boas práticas e orientam as políticas para o amadurecimento, a formulação de novas ideias. Vou dar um exemplo. Não existe nada mais sofrido do que a resposta pedida aos profissionais dos CRAS. Eles fazem o acolhimento da família, eles desenham um caso, fazem a cessão do benefício que for necessário ou prudente nesse sentido, e eles contam sempre com uma rede, e aí é muito bonita a palavra rede, para onde ele vai encaminhar. E muitas das vezes os CRAS encaminham para uma rede de respostas da comunidade. Então, nós estamos incrementando essa rede. Tem uma inovação, que é monitoramento. Os convênios trazem 4 indicadores. Lembra aquilo que a gente faz em governo?
A pessoa tem que prestar conta do dinheiro. Lá não, tem que prestar conta do dinheiro e do indicador. Cumprimento de meta, execução no prazo, índice de satisfação de quem participa, né? Índice de participação de quem participa e percentual de transversalização. Parece subjetivo, mas não é. Quando ele apresentou a proposta, ele me disse, olha, lá no lugar onde eu vou atuar tem CRAS, CREAS, educação, isso, tem 15 lugares. Então vamos dizer, ótimo, o seu projeto vai ter que conseguir se articular com 20% desses equipamentos. Bacana, bacana, vai pactuar isso? Vou. Pactuou e agora nós vamos monitorar. Enfim, teria aqui algumas outras ideias que foram implementadas. Volto a dizer, não é resposta pronta, é apenas uma pequena amostra de uma ação de território, só serve para lá, é um desenho muito específico, mas o Aliança também. Por exemplo, o Estado assumiu para si a responsabilidade de cofinanciar a abertura dos CAPs. O incentivo dado pelo Ministério é um incentivo positivo, mas Minas demorou 12 anos para ter 20 CAPs AD. 12 anos. Agora, no Aliança, nós publicamos uma portaria e amanhã estamos assinando 20 novos convênios com municípios, repassando recursos ao município, para que novos 20 CAPs AD integrem a rede. Então, nós vamos dobrar o número de CAPs, e o secretário Antônio Jorge, que é da Saúde, na última pactuação do comitê, pactuou incremento de cofinanciamento de Estado para o funcionamento dos CAPs, porque a gente sabe que o dinheiro que o Ministério repassa para o município está longe de ser o suficiente para a gestão do serviço, para a manutenção do serviço. O faturamento não condiz com a necessidade do serviço, daí fica aquela resposta do gestor, por que eu vou criar um serviço para daqui a pouco não dar conta de financiar? Vou comprar ambulância. Vou investir em urgência e emergência. Dar uma resposta popular. E é um risco ligeiramente controlado. Um outro avanço, que depois eu vou deixar o material, é que em Minas nós, a partir de agora, não mais faremos convênios com comunidades terapêuticas. Nós estamos fazendo credenciamento. Fizemos um trabalho com a Universidade de São João del Rei, com a USP, com a Secretaria de Planejamento. Elegemos 172 itens de avaliação, desde infraestrutura, equipe, prontuário e todas essas lógicas. E a relação com as instituições vai se dar a partir desse universo. Certifica-se, define um percentual mínimo de cumprimento e abre-se um plano de melhoria para cada item não alcançado. É um trabalho desafiador, mas alguma regra de tipificação tinha que acontecer. Como a política nacional não apresentou esse cenário, nós construímos uma norma do Estado, por meio de um decreto, e estamos implementando, e os resultados são muito positivos, porque você consegue, de maneira objetiva, dizer o que falta e determinar o prazo para a implantação do que falta, quando aquele serviço apresenta condições de fazê-lo. Vou terminar aqui com uma felicidade e uma preocupação. Felicidade é que dizem que, de fato, o governo federal lança um grande plano nos próximos dias. Isso é uma felicidade, é necessário que o haja. Preocupação, sobretudo, por um aspecto específico, que é o financiamento direto às entidades e direto Ministério-entidade. E volto a dizer, esse é um risco, porque ele atravessa toda a lógica que os estados e municípios têm construído de organização de rede territorial. Se eu não posso interferir no mais precioso da ação pública, que é a capacidade de financiar, eu vou apresentar direto para o Ministério. Ah, tá bom. Tem entidade lá do meu município. Não estou dizendo que ela é boa ou ruim. Estou dizendo que ela existe. Se ela vai apresentar direto ao Ministério da Saúde, um projeto, recebeu o seu financiamento direto, sem que o Estado ou o município interfira e sem que haja uma vinculação com a rede, com o território, isso prejudica a construção de uma política, de fato,
E isso não pode ser uma escolha política. Não pode ser uma escolha política, sobretudo pelos riscos que representa. E isso não é nem o que as próprias entidades querem. Muito obrigado, bom dia, desculpem os atrasos, estamos sempre à disposição.